dia 9 de janeiro de 1822, uma frota portuguesa chegou ao Rio com uma mensagem das cortes e a exigência do retorno dele a Portugal. Pedro decidiu permanecer no Rio. Estava selado ali o destino do Brasil. A independência, proclamada em setembro, quando Pedro recebeu as cartas de Leopoldina e José Bonifácio de Andrade e Silva, avisando que as cortes o haviam destituído da regência, era a consequência natural do Dia do Fico. Ficaram para a história o quadro que retrata o príncipe às margens do Ipiranga, que nunca teve esse monte. O hino à independência, composto pelo próprio Dom Pedro. É a ideia de que a separação de Brasil e Portugal aconteceu de forma pacífica. É um dos nossos grandes mitos históricos, né, de que no Brasil tudo se passa de maneira a manter o estado vigente das coisas, como se nós não tivéssemos lutas populares, como se nós não tivéssemos dissidências, como se nós não tivéssemos guerras ou revoluções. A independência do Brasil foi uma profunda revolução. Em que termos? Ora, criou-se um Estado que até então não existia, o Estado do Brasil, criou-se uma nação que não existia, a nação brasileira. Desse modo, a ideia da continuidade, se exagerada, ela se coaduna com um mito, né? Um desses grandes mitos da nossa história, que é o de que nada de significativo ocorre na história do Brasil. Tudo aqui é negociado, tudo aqui é pacato, é tranquilo, com vistas a manter as coisas tais quais elas sempre foram. As coisas não são bem assim, elas mudam e muito, né? Não muito longe do Ipiranga, Dom Pedro conheceria, em 1822, uma das mais importantes figuras femininas de sua vida. Domitila de Castro Canto e Melo era uma mulher separada do marido, numa época em que as separações eram um choque para a sociedade. Bonita, sensual, muito viva, e ela tinha uma personalidade muito forte. A pai do marido, ele inclusive privava de alimento, de vestuário. A dele, quando estava grávida do terceiro filho. E no fim ela conseguiu se divorciar. Quando foi aclamado, sagrado e coroado imperador do Brasil, Pedro já vivia um tórrido romance com Domitila e faria da amante dama da corte da imperatriz Leopoldina. Pedro ainda a tornaria viscondessa e marquesa de Santos. Domitila ganhou por título o nome da terra de seu desafeto, José Bonifácio. O sonho de criar um grande império tropical ficaria para trás. Dom Pedro, que nos tempos de Leopoldina e da independência nos deu uma Constituição outorgada em 1824, em pouco tempo passaria de defensor perpétuo do Brasil a traidor dos liberais. Dom Pedro queria criar um governo moderno para a época, mas não se conformava em prestar contas e dar satisfações aos deputados. Os casos de corrupção e abuso do poder também se acumulavam. Entretanto, o imperador chegou a ser processado pela Assembleia e obrigado a devolver terras que ocupou ilegalmente para aumentar as divisas da Real Fazenda de Santa Cruz. Em 1831, em meio à mais aguda crise política, Dom Pedro retornou a Portugal, se uniu aos liberais da cidade do Porto e enfrentou o irmão Miguel, um absolutista convicto. Herdeiro do trono depois da morte de Dom João e chamado de Pedro IV, nunca reinou na terra em que nasceu. Abdicou em nome da filha, Maria da Glória, nascida no Brasil. Pedro se tornou o Duque de Bragança e morreu no mesmo quarto em que nasceu, no Palácio de Queluz, sob o quadro de outro de seus heróis, o lendário Dom Quixote. Tinha 36 anos, tuberculose e sífilis. Os restos mortais do primeiro imperador do Brasil foram trazidos para cá quando a independência comemorou 150 anos. Estão no monumento do Ipiranga, em São Paulo, mas seu coração permanece no altar da Igreja da Lapa, na cidade do Porto, por desejo do próprio Dom Pedro.